Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que eu particularmente não gosto muito de falar, mas que vem sendo muito relevante dentro dos jogos de Atlético e Curitiba no Campeonato Brasileiro. Eu vou rodar aqui imagens de Atlético e Cuiabá e Curitiba e Bragantino, dois jogos que aconteceram recentemente e que foram dois jogos em que tanto o Atlético quanto o Curitiba reclamaram muito. O Curitiba até fez um protesto em relação ao jogo do Botafogo, mas eu coloquei esse jogo do Bragantino porque é o jogo que teve um monte de expulsão, aquela confusão toda no final da partida. Não tem aí todos os lances, tá, gente? É mais para ilustrar que eu tô falando aqui com vocês. Mas vamos lá. Eu, pelo menos, já não consigo mais entender as razões da CBF em escalar apenas árbitros novatos para os jogos de Curitiba e Atlético. Claro que eu até imagino qual seria, mas elas não levam a menor justificativa. Se você for olhar uma escala de jogos do Campeonato Brasileiro, vai lá, tem jogo Grêmio e Cruzeiro, árbitro FIFA. Corinthians e São Paulo, árbitro FIFA. Palmeiras e Internacional, árbitro FIFA. Atlético e Cuiabá, um árbitro que nunca tinha apitado na Série A. Curitiba e Bragantino, um árbitro que está fazendo segundo jogo na Série A. É, digamos assim, entre aspas, privilégio nosso? Não, não é só privilégio nosso. Mas também acontece com outros clubes, como Fortaleza, o próprio Bragantino. E aí não tem dizer quem está em cima e quem está embaixo na tabela. É claramente uma situação em que se protege, entre aspas, as equipes do eixo Rio-São Paulo em especial. Você não vai ver um árbitro FIFA trabalhando em jogos, ou melhor, um árbitro FIFA que não trabalha em jogos do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, do Santos. Acho que faltou algum time aí. Mas assim, não vai ter novato nesses times. Não vai ter um novato em Palmeiras e Flamengo. Não vai ter um novato em Botafogo e Santos. Vai ter um árbitro FIFA, escolado, experiente e o cara top do VAR. Aí o que acontece nos jogos de Atlético e Curitiba? São escalados árbitros novatos e na hora do VAR colocam já os caras já mais veteranos, sabe? Meio que estão encostados no VAR. E aí o que acontece? O árbitro de campo não tem pulso para comandar a partida. Quem apita o jogo é o VAR. Ou você acha que o VAR não fica palpitando em todos os lances e fica com o microfone fechado, 100% fechado o tempo inteiro? Né? Não dá para acreditar. O resultado disso é que lances são anulados de forma inacreditável. A gente está vendo aí exatamente agora o lance do Vidal no jogo do Atlético com o Cuiabá. Os lances, eles vão para o VAR e o VAR quase que impõe ao árbitro jovem a marcação do lance. Eu não vou discutir claramente, profundamente cada lance, nem tenho aqui a condição de replay nessas imagens que são do GE. Globo, que o GE. Globo disponibiliza no YouTube, mas fica muito evidente que os árbitros perdem o rumo, perdem o pulso, são carregados pelos jogadores, os assistentes às vezes são experientes e carregam a arbitragem também. E aí a gente tem arbitragens que podem até mesmo não influenciar diretamente no resultado dos jogos, mas que criam um ambiente altamente complicado para Atlético e para Curitiba. E assim, olha a importância desse segundo turno. O Atlético lutando por vaga no G4, o Curitiba lutando para escapar do rebaixamento. Aí vai vir novato para apitar os jogos? Ou você acha que no jogo do Flamengo no final de semana contra o Curitiba vai vir um novato? Vai vir um João Vitor Gobi da vida? Vai vir um Arthur Rabelo? Não, vai ser um árbitro FIFA, vai ser um Klaus, vai ser um Daronco, vai ser um Sávio. Não estou dizendo que esses são bons, mas esses são FIFA e esses não ficam intimidados com as situações de jogo. Pelo contrário, alguns até chegam a intimidar. Então, isso é sim prejudicial a Atlético e Curitiba. É absolutamente prejudicial, porque esses árbitros estão mais suscetíveis a erros. E jogos do Atlético e do Curitiba, senhora CBF, senhora gestão da arbitragem brasileira, não são laboratórios de química para fazer experiência. Tem que ter uma arbitragem séria, íntegra. Até a Siri falou aqui.
Mas isso que eu quero ver, e eu não tenho certeza que eu vou ver, porque claramente a gente tem as dificuldades da arbitragem. A gente tem essas marcações estranhas de escalação de arbitragem que geram problemas, geram discussões, e aí é um monte de lance que você reclama. É falta marcada errada, é falta total de critério, é uma série de dificuldades. Tudo isso por quê? Porque transformam Atlético e Curitiba em cobaias de árbitros. Nós não somos papel de cobaia no futebol brasileiro. Pelo contrário, espero que a CBF tome uma atitude, que a CBF faça a sua parte para que a gente consiga ter um campeonato tranquilo no segundo turno, porque tem muita coisa em jogo para esse ano e para o futuro. Um abraço.